pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos apresentar para vocês a parte do dormitório do casal e o dormitório das crianças, ambos suíte. Antes disso, eu quero comentar um pouco sobre o episódio anterior, para quem não viu, volta lá, tem bastante detalhes legais. A gente falou um pouco sobre a circulação, sobre o closet e sobre o hall íntimo do segundo pavimento. Agora eu quero começar falando um pouco da suíte do casal, então vem comigo para ver aqui o que nós fizemos. E aqui nós temos a suíte do casal. O protagonismo aqui é a madeira. Essa madeira é o que a gente quis trazer assim de principal no quarto, justamente para trazer a questão do conforto, do aconchego. A questão do tom sobre tom ficou para os acabamentos dourados. Então eles estão nos pendentes, nos puxadores da mesa de cabeceira, nos lustres. Junto disso, a gente tem a questão da conexão visual, essa cabeceira de cama verde. A gente tem, né, os tons verdes em vários ambientes da casa, com tons diferentes, mas que acabam sempre tendo essa conexão visual. E eu acredito que esse espaço aqui acaba sendo um ambiente muito confortável e aconchegante para o casal. E essa parte do roupeiro, ela foi pensada como uma parte complementar do closet da área de circulação, que para quem não viu está no episódio anterior. Então ela serve mais para colocar as roupas do dia a dia, as roupas mais leves. Aqui nessa ilha, a gente pensou mais para colocar as joias e os itens que são menores, que precisam de maior organização. Então, a gente fez esse vidro aqui, essa transparência para ter essa brincadeira de mostrar o que tá aqui, que eu acho que é bem interessante. E seguindo, né, nessa parte, a gente vai então agora para o banheiro da suíte do casal. Para o banheiro da suíte, nós optamos algo um pouco mais clean, mas que também tivesse uma personalidade. E para isso, a gente trouxe o revestimento da Portinari, da linha Bella Vita. A gente fez essa brincadeira com diferentes cores, então a gente tem esse bege e esse branco, que traz essa personalidade. Para combinar e fazer a composição, nós escolhemos os acabamentos em preto. Então, o espelho, a arandela, o box são em alumínio preto. Para compor e ornar e ter essa composição e tom sobre tom, a gente escolheu o piso e parede, o porcelanato da Portinari da linha York. Esse é o quarto das meninas, da Olivia e da Teresa. A gente pensou nesse quarto de uma forma muito bacana, a gente quis trazer esse lado super lúdico. As meninas, elas têm 5 anos, então elas estão nessa fase do brincar, e a gente queria trazer isso para o quarto, que a gente não tivesse apenas um espaço de dormir, mas sim que elas conseguissem brincar aqui muito e juntas, claro. Então, dentro disso, a gente trouxe essas camas no chão, porque a ideia aqui era trazer autonomia para elas, que elas conseguissem ficar aqui, brincar, dormir. De todos os cômodos da casa, eu acho que o cômodo que eu mais gosto é o quarto das gurias, porque acho que também foi o cômodo que mais nos surpreendeu. Quando a gente conversou a primeira vez com a Bárbara, a gente tinha passado uma história, enfim, um tipo de perspectiva do que a gente imaginava para o quarto delas. E ele veio totalmente diferente, mas um diferente para muito melhor. Então, assim, a gente tinha uma disposição ali que ia nos roubar muito espaço e que não seria um lugar em que elas poderiam ficar curtindo, brincando, usando daquele espaço. Ia ser mais um local para dormir mesmo. E a Bárbara trouxe uma solução ali de espaço que ficou muito melhor do que a gente imaginava. E para isso, complementando, uma das coisas que a gente pensou para trazer e essa autonomia foi esses caixotes. Por quê? Porque esses caixotes, eles são deslizantes, né? Eles têm essas rodinhas. É super bacana porque elas podem, elas mesmo, movimentar o caixote, levar para onde elas querem aqui no espaço do quarto. Os brinquedos ficam
de fácil acesso, e esses acabamentos arredondados aqui é pensando na questão de segurança das crianças, então não tem esse perigo de bater e machucar, né? E além de ser esteticamente mais agradável, tem essa questão da segurança, então a gente tem um 2 em 1 aqui muito bacana. Uma coisa que também é muito legal nesse quarto é a questão da mesa. A gente fez essa mesa pensando de uma forma em que elas conseguissem utilizar conforme elas fossem crescendo. Então, nesse momento, a gente tem a mesa nessa altura, mas tem a possibilidade de ter diferentes alturas, né? O tampo, ele pode se modificar tanto mais baixo quanto mais alto. E aqui a gente tem então uma parte que a gente fez para elas brincarem, que a ideia era trazer um conceito como se fosse a casinha de parque. Então, que elas se sentissem assim nessa casinha de parque dentro do dormitório delas. E para isso, a gente trouxe então alguns brinquedos, alguns espaços aqui para a possibilidade de ler livro e que elas consigam compartilhar de diferentes momentos juntas aqui. Junto disso, a gente tem essa parede que as meninas podem brincar para fazer uma escalada, né? E complementando, a gente tem esse papel rolo que eu acho super bacana. Ele traz essa questão de desenvolver a criatividade das crianças de uma forma lúdica e prática. E aqui na nossa porta nós temos então o banheiro do quarto das meninas. Aqui no banheiro do quarto das meninas a gente criou a mesma atmosfera do quarto, com as cores, trazendo verde, trazendo rosa, que são as cores preferidas delas, com algumas tonalidades diferentes. Então, questão de acabamentos, né? A gente trouxe esse revestimento aqui da Ceusa, que é o Confetti White. Ele tem esses confetezinhos que combinam com a marcenaria. E, novamente, nós temos essa parte da cuba que é muito significativa, porque como na cuba do lavabo, quem fez foi a avó das meninas, então tudo tem muito significado. Ela ficou maravilhosa e combinou muito com o conceito do banheiro. Foi uma experiência incrível transformar esse projeto em realidade. Ver os clientes aproveitando os espaços que nós criamos com tanto carinho é uma experiência incrível para nós da Dharma Arquitetura. Com isso, encerramos essa temporada da Casa Bender 31. Mas fiquem ligados que em breve mostraremos mais projetos incríveis que projetamos. Acompanhe a gente para ver de perto nossos projetos e quem sabe um dia pode ser o seu projeto aqui no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram, Dharma Arquitetura, e espero ver vocês em breve.